A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar aqui sobre um tema muito polêmico nos dias atuais, que é acerca do divórcio. Nessa passagem bíblica que Jesus, quando os fariseus chegaram para Jesus para perguntar sobre o divórcio, né? Eles, na verdade, eles não chegaram no sentido de perguntar, de querer saber algo, não. Eles queriam tentar, isso era uma tentação. Ele estava tentando Jesus, tentando pegar Jesus em uma falha, né? Ele estava fazendo o papel do diabo, né? Tentando Jesus. Então, eles chegaram para Jesus, aqui está em Mateus 19, né? E perguntaram assim, é lícito, que quer dizer é certo, né? Se divorciar por qualquer motivo, dar carta de divórcio por qualquer motivo, veja a pergunta. Já tem aquela maldade, né? Qualquer motivo. Coisa sem sentido, né? Mas, então Jesus disse, respondendo a eles, Jesus disse, não foi assim no princípio. Deus, no princípio, disse, unir-se-á o homem e a sua mulher e serão ambos uma só carne. Se agora se uniram e serão uma só carne, como vai se divorciar, se separar? Que Deus uniu, não separe o homem. Então, o ensinamento de Jesus não poderia ser diferente, né? É para que o casal não se divorcie. Se uniram, se tornaram uma só carne, é para nunca se divorciar. É essa vida deles aqui na Terra, viver juntos sempre. E entraram na eternidade. E na eternidade serão unidos novamente, porque eles viveram uma vida aqui na Terra unidos. Não que na eternidade vai ter casamento, porque a Bíblia diz que nem se casa, nem se dá um casamento. Mas esse amor que tiveram aqui, essa união que tiveram aqui, vai permanecer eternamente. Esse amor permanece. E aqui na Terra, quando se unem as duas pessoas em um casamento, é para nunca se separar. Essa é a vontade de Deus, essa é a ideia de Deus, né? É a ideia que Deus tem para nós, para o casal se unir e nunca se separar. Aí então eles dizem assim, então por que Moisés deu carta de divórcio? Como se tivesse assim, então Moisés errou, porque Moisés deu carta de divórcio. Então Jesus disse, olha, não foi assim, né? No início não era assim. E Moisés deu carta de divórcio foi por causa da dureza do vosso coração. É por causa da vossa rebeldia, da maldade humana, né? Da natureza pecaminosa humana, de fazer coisas desagradáveis a Deus, de pecar. Isso, por causa disso, é que Moisés deu carta de divórcio, porque os homens estavam se separando por qualquer motivo mesmo. Achando, querendo uma mais nova e deixar aquela mais velha para ficar com a mais nova. E estava repudiando suas esposas. E o que estava acontecendo é que as mulheres repudiadas estavam sofrendo. Porque naquela época as mulheres não trabalhavam para ganhar dinheiro. Então elas viviam do que o marido dava. Então quando o marido repudiava elas ficavam passando necessidade, mendigando. E então a graça de Deus, que sempre existiu, a graça de Deus, vendo o sofrimento das mulheres, aí Moisés ordenou para Moisés, que tudo que Moisés realizava, fazia aliás, para a nação de Israel, era dentro de uma ordem divina, permitiu a carta de divórcio. E permitiu para quê? Para ela ficar com o papel de divórcio na mão? Não, é para elas ter o direito de se casar com outro, para que outro venha e assuma ela e sustente ela. O divórcio era para essa finalidade. Porque alguém diz, não, mas se deu o divórcio, mas não quer dizer que ela pode casar de novo. Se o divórcio já foi dado com essa finalidade, de outra pessoa vir e assumir as divorciadas, né? Para poder dar sustentação para elas. O divórcio foi dado como uma misericórdia de Deus na vida delas. Nos dias de hoje não é diferente. Porque se naquele dia, no período da lei, no Antigo Testamento, a graça de Deus agia dessa forma e permitia a carta de divórcio para que tenha direito
casamento, para que outras pessoas viessem assumir, outro homem viesse assumir ela, a mulher, no caso a repudiada, e sustentar ela para que ela não morra de fome. Isso é a graça de Deus agindo. Imagine hoje que vivemos o período da graça. Agora, qual é a ordem de Jesus? É que não se separe o que Deus juntou, não separe o homem. É isso que eu ensino e que todo pastor que se preza vai ensinar, é que não se divorciem, que os casais vivam bem, respeite um ao outro, considere um ao outro, entenda, compreenda um ao outro. Os cônjuges estejam cedendo um para o outro, para que estejam bem, para que nunca se separem. Mas se vier se separar, não por qualquer motivo, é claro, por não ter condição de continuar a vida do casal, a vida conjugal, que se separe. E se separando, se divorciando, porque se tem a carta de divórcio, já é com o propósito de aquela pessoa ficar livre para outra. Porque alguém diz assim, não, mas se divorciar não deve casar com outro, porque se casar é prostituição. Não, se divorciou é para ficar livre para outro. Ninguém se divorcia para ficar sem ter o direito de arrumar outro. Não, se divorciou, foi com essa finalidade, de ter o direito de arrumar outro parceiro, parceira. Né? Só isso.